Eles enviaram a filha mais feia para limpar o celeiro do fazendeiro milionário, mas ela era o sonho dele. Você já parou para pensar como era a vida no sertão antigo, quando a aparência de uma pessoa valia mais do que o coração dela? Pois é, naquela época, nem sempre a filha mais querida era a escolhida para trabalhar nas grandes fazendas. Às vezes, a família mandava justamente aquela que julgavam a menos bonita, só para não desperdiçar a moça que chamava a atenção. E foi assim que tudo começou. No interior de Vila Bravura, uma jovem foi entregue ao fazendeiro mais rico da região, apenas para limpar o celeiro. Enviaram ela como quem entrega um fardo. Mas o que ninguém imaginava é que aquele celeiro seria o lugar onde o destino ia virar de cabeça para baixo. E você vai ficar em choque quando descobrir o que aconteceu no final, porque o motivo verdadeiro só aparece depois e muda tudo. Essa não é só uma história de romance. É sobre dignidade, sobre ser visto de verdade, mesmo quando o mundo inteiro tenta esconder você. Antes da gente continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? O sol ainda nem tinha rompido a neblina quando Helena desceu da carroça, carregando apenas uma sacola simples com 2 mudas de roupa e um casaco velho. A estrada de terra batida levava até o casarão da Fazenda Montes, o mais próspero pedaço de terra de todo o oeste mineiro. Ali, quem mandava era Caio Montes, filho único de uma linhagem de fazendeiros tradicionais. Homem, jovem, forte, respeitado e ao mesmo tempo temido por sua firmeza. Helena caminhava devagar, como quem já estava acostumada a não ser esperada nem recebida. Foi deixada pela própria família com um recado curto. É essa mesmo, pode ficar. Ela serve para trabalho bruto. Nenhum beijo, nenhum gesto de afeto, nenhuma palavra que lembrasse que ela era filha e não uma encomenda. Quando chegou ao terreiro principal, um dos empregados estranhou a postura dela. Você que é a nova moça do serviço? Perguntou Severino, o capataz. Sou sim, senhor. Vim para limpar o celeiro, respondeu baixinho, tentando não encarar ninguém. Severino coçou o chapéu, observou que ela falava pouco e, sem rodeios, apontou para o celeiro antigo, feito de madeira encerada ao lado do estábulo. Pode começar pelo de dentro. O patrão chega ainda hoje. É melhor deixar tudo em ordem. Ela assentiu e seguiu. Ao entrar, respirou fundo. Ali dentro o cheiro de feno era forte, mas havia também algo diferente. Silêncio. Silêncio que ela não conhecia dentro de casa. Lá, qualquer passo virava motivo de crítica. Ali, ninguém a olhava torto. Mesmo que fosse apenas um celeiro, era o primeiro lugar onde ela sentiu que não estava sendo julgada a cada segundo. Horas depois, Caio retornou da cidade, descendo do cavalo com a camisa aberta no peito e o braço marcado pelo sol e pelo cabo do laço. Ao saber que a nova ajudante tinha chegado, ele caminhou até o celeiro para conhecer quem era. Helena estava de costas, varrendo. O chão. Ouviu passos, mas não virou. Ele parou na porta, observou em silêncio o jeito tímido dela. Você é a Helena? Perguntou com voz firme. Ela se virou devagar, segurando a vassoura com ambas as mãos. Sou sim, senhor. Disseram que era para começar aqui. Caio a analisou sem pressa. Não como um homem que repara corpo, mas como quem tenta ler o que não é dito. E disseram mais o quê? Ele perguntou. Só que eu devia trabalhar e não reclamar. Caio franziu a testa, incomodado com a frieza da resposta. Aqui ninguém veio para viver ajoelhado. Trabalho tem, mas respeito também, entendeu? Ela demorou 1 segundo, surpresa. Depois respondeu. Não estou acostumada com respeito, mas vou tentar. Aquela frase ficou ecoando nele. Não estava acostumada com respeito. Caio percebeu ali que havia algo naquela moça que não era visível aos olhos de quem nunca quis enxergar. Trabalhe no seu tempo, eu mesmo vou ver sua rotina depois, disse ele antes de sair. Helena ficou observando ele se afastar. Não era só o fazendeiro forte da região. Ele parecia alguém diferente.
não tratado com medo ou bajulação, mas com sinceridade. Era a primeira vez que alguém falava com ela sem desprezo. E sem saber ainda, aquele seria o primeiro dia de uma história que começaria com dor, mas terminaria com algo que ninguém, nem ela mesma, imaginava. Os primeiros dias de Helena na fazenda foram silenciosos, não porque ela queria, mas porque era o único jeito que conhecia de existir, sem chamar atenção. Trabalhava desde antes do nascer do sol e dormia em um pequeno canto nos fundos do celeiro, ainda sem cama, apenas sobre sacos de palha que ela mesma ajeitava. Naquela época, ninguém perguntava se moça pobre tinha onde deitar. O costume era só mandar fazer e pronto. Mas Caio reparou. Na segunda noite, após uma volta pelo pasto, ele viu a luz fraca da lamparina dentro do celeiro e resolveu entrar. Helena estava sentada no chão, costurando um pedaço de pano que tentava transformar em travesseiro. Ele se aproximou devagar. "Está dormindo aqui dentro?" perguntou com o senho carregado. Ela parou a costura meio sem jeito. "É onde me mandaram, e eu já estou acostumada a dormir assim." "Acostumada a dormir no chão?" Ele insistiu. "Acostumada a não ter escolha." A resposta atravessou Caio como um estalo seco no peito. A moça não reclamava, não chorava, não pedia favor. Mas a forma como dizia as coisas denunciava toda a vida que ela levava antes dali. Sem carinho, sem cama, sem voz. Caio respirou fundo. "Amanhã cedo vou mandar preparar um quarto vazio, perto da cozinha. Não tem por que dormir aqui no frio." Ela ficou confusa, quase desconfiada. "Mas eu não quero causar incômodo." "Incômodo é deixar trabalhador dormir no chão", interrompeu ele. Helena apenas baixou os olhos porque não sabia agradecer. A gratidão era sentimento que só nasce onde houve cuidado antes, e com ela nunca houve. No dia seguinte, enquanto ela arrumava os fardos de feno, ouviu pela primeira vez alguém comentando sobre ela sem castigo nem ironia. Dona Nair, a cozinheira mais velha, se aproximou e falou baixinho. "Eu ouvi o patrão mandando arrumar quarto para você. Não lembro dele fazer isso para ninguém. Ele viu alguma coisa em você, menina." Helena fingiu que não ouviu, mas aquilo mexeu por dentro. Não era admiração, não era romance, não era bondade exagerada. Era algo muito mais raro, consideração. Mais tarde, Caio voltou ao celeiro trazendo uma caneca de café ainda fumegante. Ofereceu a ela. "Está comendo direito?" Helena hesitou. "Eu como quando sobra. Não me importo muito com isso." Ele apoiou a caneca sobre uma mesa improvisada. "Passe a se importar. Quem trabalha precisa ter força. Não quero você desmaiando por aí." Ela assentiu, tímida. "Eu agradeço, Sr. Caio." "Caio apenas, está bom. Não gosto de formalidade exagerada." Ela tentou repetir, mas travou, envergonhada. Caio." Ele deu um meio sorriso. "Viu como não dói?" Ela baixou a cabeça e, pela primeira vez, houve quase um sorriso de verdade. Mesmo que tímido, mesmo que curto. Era um sorriso de quem ainda não sabe se pode. À noite, quando foi levada para o quarto simples, preparado às pressas, cama, coberta, jarro de água e uma pequena janela, Helena demorou a deitar. Passou alguns minutos em pé, olhando o lugar, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém nunca tinha dado nada para ela, sem pedir algo em troca. Talvez aquilo ainda fosse apenas trabalho. Talvez fosse apenas bondade passageira. Ou talvez fosse o primeiro fio do destino começando a puxar a história para outra direção. Ela deitou devagar, com uma estranha sensação no peito. Não felicidade, ainda não, mas alívio por existir num lugar onde alguém parecia notar sua presença. E enquanto ela, pela primeira vez em anos, adormecia sobre um colchão macio, Caio, sentado no alpendre da fazenda, olhava para o céu escuro e se perguntava por que aquela moça mexia tanto com sua atenção, mesmo sem dizer quase nada. A solidão dos dois, sem que percebessem, começava a caminhar na mesma direção. "Antes de eu continuar, me diga, já se inscreveu no canal?"
porque vem muita história de época que você vai amar. Com o passar dos dias, Helena foi se acostumando ao serviço, mas não ao olhar das pessoas. Na cozinha, alguns trabalhadores ainda cochichavam quando ela passava. Não riam alto, apenas sussurravam, como quem confirma um rótulo que já veio pronto. Ela sabia, sempre soube. Mas o que mais doía não era ser chamada de feia, era ser tratada como alguém que não fazia falta. Numa tarde, enquanto ela recolhia baldes de água, ouviu duas moças da vila conversando ao portão. É aquela ali que mandaram para cá. Dizem que a família entregou só porque ninguém queria, comentou uma delas. Também, olha só, respondeu a outra com olhar depreciativo. Helena continuou andando, sem reagir. Não era novidade. Só que naquele dia, Caio estava a poucos metros perto do curral e ouviu tudo. Diferente dela, ele não fingiu que não ouviu. Ele caminhou até as duas mulheres e falou sem elevar o tom, mas com firmeza. Nesta fazenda, ninguém tem direito de medir valor de gente pelo rosto. Se vieram aqui para fofoca, voltem para casa. Aqui só fica quem trabalha. As duas se intimidaram e foram embora, tentando disfarçar o desconcerto. Helena fingiu que não escutou, mas por dentro seu peito tremia. Ninguém jamais a defendera assim, não por piedade, mas por justiça. Mais tarde, quando o sol já baixava, Caio entrou no celeiro e a encontrou, tirando o pó das ferramentas. Não precisa carregar as palavras deles nas costas, disse ele, parando ao lado dela. Helena continuou limpando, sem erguer o rosto. Eu já me acostumei. Tem coisa que a gente para de sentir quando fica velho por dentro. Não acredito nisso, ele respondeu firme. Ela ergueu os olhos surpresa. Não, não. Uma pessoa se acostuma com silêncio, com falta de abraço, até com injustiça. Mas ninguém se acostuma com desamor. A diferença é que você aprendeu a esconder o que sente. Helena ficou sem resposta. Ele não falava como quem adivinhava, mas como quem enxergava fundo. E se eu esconder, dói menos, disse ela baixinho. Não dói menos, só dói escondido. E dor escondida pesa mais que qualquer fardo, completou Caio. Aquela frase a desmontou por dentro. Como podia um homem que mal a conhecia entender algo que nem sua própria família notara? Por alguns segundos, o silêncio ficou carregado. Não era desconforto, era troca. Ela respirou fundo. Eu não sou como as outras moças. Nunca fui. Por isso minha família me mandou no lugar da minha irmã. Diziam que eu não fazia falta, que eu não ia casar mesmo. Então eu era a melhor escolha para mandar embora. Caio ficou imóvel, não por surpresa, mas por indignação contida. Mandaram você porque não perceberam quem você é, disse ele. Ela abaixou a cabeça. Mandaram porque eu era fácil de esquecer. Ele a encarou com seriedade. Eu não esqueci de você nem no primeiro dia. Helena engoliu seco. Não sabia o que responder. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu o choro tentado subir, mas segurou. Não por vergonha, mas por hábito. Caio, percebendo, mudou o tom, mais suave. Faça seu trabalho. O resto, a vida vai tratar. Ele se afastou devagar, deixando-a ali entre o cheiro do feno e uma sensação estranha no peito. Não era amor ainda. Era o começo de ser vista. A partir daquele momento, Helena começou a perceber que Caio não era um patrão comum. Não via nela o que faltava. Via o que sobrava. E ninguém tinha dado valor. E isso, no fundo, era o que mais a assustava. Pela primeira vez, havia alguém que poderia ensinar o que era ser cuidada. E ela não sabia se estava pronta para sentir isso. Os dias passaram e o trabalho aumentava com a aproximação da grande feira de gado da região. Caio tinha uma reputação a manter, e Helena, sempre calada, fazia mais do que mandavam, sem descanso, sem pausa, não por obrigação, mas porque pela primeira vez sentia que precisava mostrar que era útil, que não estava ali de enfeite. Porém, mesmo com o quarto arrumado, ela ainda não comia o suficiente. Trazia do passado o hábito de sobrar para os outros primeiro e ficar por último sempre.
um hábito que aos poucos cobrava seu preço no corpo. Numa manhã abafada, enquanto empilhava sacas de ração, Helena começou a sentir as pernas bambas. O calor, o cheiro forte e o esforço se misturaram. Ela levou a mão à testa, respirou fundo, mas não teve tempo de se recompor. Caiu no chão, desmaiada. Severino quem viu primeiro e correu para chamar Caio. "Patrão, a moça caiu, tá pálida feito cera." Caio largou o que estava fazendo e correu até o celeiro. Ajoelhou-se ao lado dela, tocando seu rosto. "Helena, está me ouvindo?" Ela não respondeu. Caio a pegou nos braços e levou para a sombra, chamando a cozinheira. "Dona Nair, traga água com açúcar. Agora." Quando ela recobrou a consciência, estava deitada sobre uma esteira perto da varanda, com Caio ao lado, apoiado no joelho. "Você desmaiou? Há quanto tempo não come direito?" Ele perguntou, sem disfarçar o tom preocupado. Helena tentou minimizar. "Foi só cansaço." Ele a interrompeu. Não foi só cansaço. Cansaço derruba devagar, fome derruba de vez." Ela desviou o olhar, envergonhada. "Eu não estou acostumada a me servir. Sempre esperei os outros comerem primeiro. Aqui você vai comer como todo mundo," disse ele, firme. "Se não fizer isso por você, faça pelo meu trabalho. Não posso perder funcionária por descaso." Respirou fundo. Por dentro, o que doía não era o fraquejar do corpo. Era perceber que alguém ligava o suficiente para notar. Ele se levantou e completou. "Quando acabar de descansar, vou querer você na cozinha. Vai comer com o pessoal, sem discussão." Helena fechou os olhos por um instante. Desde que chegou, Caio não lhe ofereceu nem pena, nem piedade. Ofereceu condição de existência, algo que ninguém jamais lhe deu. Mais tarde, quando ela conseguiu se levantar, encontrou Caio no terreiro, verificando arreios. "Obrigada," ela disse tímida. "Não só por me ajudar agora, mas por se importar." Ele olhou para ela, sério. "Helena, o que você chama de se importar, eu chamo de o mínimo." Ela hesitou, mas perguntou. "Por que o senhor? Quer dizer, por que você faz isso por mim?" Caio não respondeu de imediato. Encarou o horizonte pensativo, antes de olhar de volta para ela. "Porque ninguém merece aprender o próprio valor pelas sobras da vida. Alguém tem que ser o primeiro a enxergar. Talvez eu só esteja sendo esse alguém." Aquele diálogo pesou e acolheu ao mesmo tempo. Caio não fazia perguntas sobre o passado dela, mas mostrava em atitude que o futuro poderia ser diferente. E era justamente isso que mais mexia com Helena. Perceber que agora havia algo em seu caminho que nunca houvera antes, possibilidade. Naquela noite, o vento norte correu pelo terreiro, balançando as bandeirolas que Dona Nair deixava no varal. O barulho dos grilos fazia companhia ao silêncio dos humanos. E o celeiro, agora organizado, respirava um cheiro de madeira velha misturado com feno fresco. Caio passou ali depois da ronda, carregando um lampião aceso. Encontrou Helena conferindo os arreios, como se precisasse das mãos ocupadas para não pensar. "Não é hora de descanso?" ele perguntou, encostando o lampião numa viga. "É que quando eu paro, o pensamento corre mais do que eu consigo," respondeu ela, sem ironia, apenas sincera. "Então vamos fazer o pensamento andar no passo certo," disse Caio, puxando um caixote para sentar. "Sente-se também. Hoje você não desmaia de novo." Helena hesitou, mas obedeceu. Ficaram frente a frente, lampião no meio, luz amarela cortando os rostos de maneira suave. Pela primeira vez, não era patrão e funcionária. Eram duas pessoas do mesmo lado da mesa. "Me conte do seu antes," falou ele sem pressa. Ela respirou fundo, procurando palavras simples, sem enfeite. "Eu nasci numa casa onde elogio era coisa rara. Minha mãe dizia que beleza abre porta, e minha irmã tinha o rosto que a cidade admirava. Eu era a que servia chá, a que carregava a cesta, a que segurava as pontas. Quando ficou pesado demais, disseram, 'Helena, aguenta.' E eu aguentei. Até que um dia resolveram que eu aguentaria ir embora também." Caio não a interrompeu.
Só assentiu com o queixo, confirmando que estava ouvindo. Sempre gostei de coisa bonita, senhor. Ela travou, depois corrigiu. Caio. Gostava de escutar música quando havia festa na praça. Ficava do lado de fora, só ouvindo. Queria aprender piano. Riam quando eu falava. Diziam que era capricho de quem não tinha espelho. Eu fui ficando pequena, por dentro, mas nunca sem vontade. Disse, ficando um pouco rubra ao admitir o desejo. Gosto do jeito que você fala vontade, comentou ele. Parece que a palavra cria raiz quando sai da sua boca. Helena abaixou os olhos meio sem graça. E você? Perguntou. Como é que um homem com tudo o que precisa ainda fica andando sozinho pela fazenda à noite? Caio apoiou os antebraços nos joelhos. Ter tudo não é a mesma coisa que estar inteiro. Cresci com meu pai dizendo que fazenda boa é a que dá lucro e respeito. E é verdade, mas nunca ouvi ele falar de sentido. Eu toco a vida como sei, entre gado, safra e contas. Só que de uns tempos pra cá, ele buscou a palavra. Acho que quero que esta terra sirva para mais do que engordar boi. Os olhos de Helena se acenderam um pouco. O que mais? Caio ficou um instante calado, pesando-se. Já devia dizer, preferiu entregar apenas um fio da ideia. Quero gente vindo aqui, não só para vender, mas para aprender. Ainda não sei direito como. Às vezes penso no celeiro com outro uso, num canto da fazenda onde as pessoas entrem e saiam levando algo que ninguém rouba. Conhecimento, completou ela quase num sussurro. Conhecimento, repetiu ele, como quem confirma uma senha. Por alguns segundos, o ar entre os dois ficou cheio de coisas que ainda não tinham nome. Helena ergueu o rosto, um pouco mais firme. Se um dia você transformar este celeiro, posso ajudar a varrer, arrumar, organizar os bancos. O que souber fazer. Não aprendi piano, mas aprendi a escutar. Às vezes, o primeiro passo de aprender é escutar. Ele sorriu de canto. Pode ser que eu precise de alguém que escute antes de falar. O vento passou novamente. O lampião tremulou. Helena se ajeitou no caixote mais à vontade. Hoje, quando desmaiei, senti vergonha. Não porque caí, mas porque achei que ia dar trabalho. Toda a vida me ensinaram a não dar trabalho. Hoje você aprendeu outra coisa, disse Caio com firmeza serena. Que pedir ajuda não é fraqueza. Fraqueza é negar a própria fome até o corpo gritar. Ela concordou, quase imperceptível. Às vezes, penso que se eu tivesse nascido com outro rosto, teria tido outra vida, confessou. Talvez, respondeu Caio. Mas então eu não teria conhecido você desse jeito. E desse jeito tem uma força que muita gente bonita não tem. Helena tragou a frase devagar, como quem experimenta um sabor novo. Caio, diga, por que você me olha como se eu fosse possível? Ele sustentou o olhar sem pressa. Porque você é. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio de entendimento. O grilo cantou mais forte, o couro de um arreio estalou sozinho com o vento e a noite pareceu aceitar que algo começava ali, algo que não dependia da aprovação de ninguém. Helena levantou-se primeiro. Amanhã cedo eu venho mais cedo que o cedo, disse com meia. Brincadeira. Amanhã você vem na hora de gente, retrucou ele sorrindo, e passa na cozinha antes. Ela assentiu. E quando saiu, levou consigo uma sensação raríssima. Não estava sozinha no próprio destino. Do lado de fora, a lua de quarto iluminava o terreiro, e o celeiro, aquele mesmo lugar para onde a tinham enviado, como quem descarta, agora guardava, sem alarde, a promessa de algo maior do que dor antiga. Caio soprou o lampião, respirou o escuro e, pela primeira vez em muito tempo, não teve receio do que a madrugada traria. Sabia que a fazenda renderia como sempre, mas pela primeira vez tinha a impressão de que alguém, não um rebanho, não uma conta, também ia florescer ali. E isso, para um homem acostumado à exatidão do lucro, era um começo tão estranho quanto bonito. Com o tempo, Helena foi encontrando um ritmo próprio dentro da fazenda. Não falava muito, mas trabalhava com cuidado, como quem arruma um lugar por dentro ao mesmo tempo em que arruma por fora.
E pouco, algo nela começou a mudar. Não o rosto, mas o jeito de ocupar o espaço. Os outros trabalhadores, porém, demoraram a perceber. Era como se a mudança ainda estivesse escondida debaixo da poeira antiga de tudo o que ela já escutara na vida. Só Caio parecia reconhecer essa diferença antes de qualquer sinal visível. Numa manhã ensolarada, ele a encontrou no curral, até o pescoço de trabalho, mas com uma expressão mais leve no olhar. Está mais disposta hoje, comentou, apoiando o braço na cerca. É que agora eu como. Ela respondeu com uma sinceridade que soou quase irônica, mas sem intenção de briga. Ele sorriu. Às vezes, dignidade começa pelo estômago. Ela secou o suor da testa. Começa quando alguém nos deixa existir sem precisar pedir licença. Caio assentiu, como quem confirma uma verdade que já carregava calada. Aqui você não precisa pedir licença para existir, Helena. A frase ficou no ar, mais forte do que imaginava. Nenhum vestido bonito, nenhum laço no cabelo, nenhuma joia teria causado tamanho impacto sobre ela quanto aquelas palavras simples. No entanto, fora do olhar dele, o mundo ainda era o mesmo. Ao ir buscar lenha atrás do galpão, Helena cruzou novamente com duas lavadeiras que a fitavam de cima a baixo. Ela está se achando agora, murmurou uma. Qualquer uma melhora depois que o patrão toma interesse, né? Disse a outra, insinuando o que sequer existia. Helena ouviu, parou, respirou, não respondeu. Mas diferente de antes, aquilo não entrou quanto costumava entrar. As frases bateram no peito, mas não se alojaram. A voz de Caio, aquela mesma que a chamara de possível, já estava preenchendo um lugar que antes era só ferida. Mais tarde, quando ela foi levar baldes novos ao celeiro, Caio percebeu que havia algo diferente no andar dela, mas também percebeu uma sombra de incômodo atrás dos olhos. Disseram algo para você de novo? Perguntou, percebendo o jeito contido dela. Helena hesitou, depois assentiu com a cabeça. Disseram que eu só melhorei porque você olha para mim. E isso te incomoda? Ele perguntou. Não porque seja mentira, mas porque falam como se ser notada fosse pecado. Como se eu tivesse que continuar invisível para ser correta. Caio respirou fundo. As pessoas têm medo do que não conseguem reconhecer. E você está se tornando algo que elas nunca imaginaram que pudesse nascer ali. Ele fez uma pausa. Coragem. Helena ergueu os olhos, surpresa. Eu? Corajosa? Mais do que pensa. Tem gente que enfrenta a tempestade e se gaba disso. Mas você enfrenta diariamente a ideia de que não merecia um lugar no mundo e continua em pé. Isso é coragem. Ela não segurou o impacto. Naquele instante, a garganta apertou. Não havia choro. Mas havia verdade. Uma verdade que quase nunca tinha escutado. Eu não sei o que vai ser de mim aqui, confessou ela. Só sei que, desde que cheguei, eu não tenho mais medo do silêncio. Ele se virou um pouco, encarando-a de perfil. E por que não? Porque agora eu não sou a única dentro dele. O olhar dele suavizou, com um respeito raro. Não era afeição apressada, nem promessa vazia. Era presença. E presença, para quem passou a vida sendo ausência nos olhos dos outros, é quase milagre. Enquanto a tarde caía e os cavalos relinchavam no pasto, Helena percebeu algo simples, porém transformador. Não era que o mundo estivesse mudando. Era ela que começava pouco a pouco a deixar de carregar sozinha o peso dele. E aí vem a pergunta, para você que está acompanhando essa história. Você conseguiria viver numa época assim, onde cada sentimento era medido pelo olhar dos outros? Conta nos comentários para eu saber. Com a chegada das madrugadas mais frias, Caio passou a observar Helena com outros olhos. Não de homem interessado, mas de alguém que reconhecia resistência em forma de gente. Ela trabalhava sem reclamar, mas não por submissão. Era um jeito duro de sobreviver ao que o mundo tinha feito dela. Numa manhã antes do sol nascer, ele foi até o poço buscar água e a encontrou ali, enrolada no chale, esperando o balde subir.
O rosto estava um pouco molhado de orvalho, o cabelo preso sem capricho, mas o olhar firme. "Está adiantando o serviço?" Ele perguntou. "Não, estou adiantando a mim mesma. Se eu começar depois, o peito fica pesado o dia inteiro", respondeu ela com simplicidade. Ele se apoiou na mureta do poço. "Você fala como quem mediu o mundo inteiro dentro do próprio silêncio. Quando ninguém escuta, a gente aprende a conversar com o pensamento", disse Helena. Caio percebeu que poderia ficar ali ouvindo por horas, mas o dever chamava. Mesmo assim, algo naquela fala ficou guardado. Mais tarde, ele a chamou até o depósito para ajudar a separar alguns fardos. Enquanto organizavam o espaço, Helena encontrou um caderno grande coberto de poeira. "Isso aqui é seu?" ela perguntou. Caio olhou, hesitou e assentiu com a cabeça. "Alguns rabiscos antigos." "Rabiscos?" Ela abriu o caderno devagar, vendo desenhos e anotações sobre mesas, bancos, disposição de cadeiras, prateleiras com livros e instrumentos. "Isso parece uma sala de estudo." Caio ficou em silêncio por um instante. "Era uma ideia, antes de eu achar que não faria diferença." "Por que não faria?" ela perguntou, virando outra página. "Porque a maioria acredita que gente do campo só serve para braçal. Dizem que estudar é luxo, e luxo é desperdício." Helena levantou o olhar do caderno para ele. "Então por que guardou isso?" perguntou. Respondeu sem rodeios. "Porque eu nunca desisti de pensar, só desisti de contar para alguém." Ela fechou o caderno com cuidado, como quem segura algo frágil. "Ninguém desiste porque quer. A gente desiste quando fica sozinho demais." Ele a encarou, e a frase o atingiu como se tivesse sido dirigida a ele anos atrás. "E você acha que essa ideia ainda tem lugar?" perguntou ele. "Tem. O mundo precisa de lugar onde alguém possa aprender a ser mais do que o que disseram que ela era", respondeu Helena, sem perceber que falava dela própria. Caio percebeu que aquilo não era apenas resposta, era confissão indireta. "Se eu retomasse esse projeto um dia, precisaria de alguém que não se envergonhasse de começar pequeno", disse ele, testando o terreno. "Eu não me envergonho do começo, Caio", ela respondeu, "apenas do abandono." Nessas palavras escondia-se a história inteira de sua vida. Não era o corpo dela que a faziam chamar sem valor. Era a desistência que os outros tiveram dela antes, mesmo de ela poder florescer. Caio entendeu isso sem precisar ouvir detalhes. E ali, naquele depósito simples, sem testemunhas, sem festa, sem romantização, nasceu o primeiro vínculo que realmente importava: o reconhecimento. Quando Helena saiu levando o caderno junto com algumas ferramentas, Caio ficou parado, olhando a porta aberta. Não era costume dele permitir que alguém mexesse em seus planos guardados, mas com ela não havia medo de exposição. Ele não sabia ainda que aquela mulher, que chegara ali carregando a marca invisível do descarte, estava prestes a se tornar justamente a peça que faltava para que ele também deixasse de viver pela metade. O que Caio não confessava, nem a si mesmo, era que Helena não estava apenas limpando os espaços da fazenda. Ela estava limpando lacunas dentro dele que ele nem sabia que existiam. E essa descoberta, ainda silenciosa, era só o começo do que o destino pretendia revelar. Depois que encontrou o caderno com os planos da antiga escola, Helena começou a ver o celeiro com outros olhos. Já não era só um lugar de trabalho. Era um lugar onde podia imaginar um futuro, ainda que sem coragem de dizer isso em voz alta. Mas o mundo de fora não era tão fácil de transformar. Certa tarde, quando Caio saiu para resolver assuntos com comerciantes na vila, Helena ficou encarregada de levar mantimentos ao galpão. No caminho, encontrou duas moças rindo e apontando para ela, desta vez sem esconder. "Olha lá, a protegida do patrão", disse uma, cruzando os braços. "Se ele tivesse visto a irmã dela, nem lembrava o nome dessa aí", completou a outra. Helena continuou andando sem responder. Mas, por dentro, a frase atingiu o ponto mais frágil, a comparação.
A vida inteira alguém a colocara atrás de outra mulher, mais bonita, mais digna, mais certa. Sempre segunda opção, sempre sobra, sempre resto. No fim da tarde, quando Caio voltou, encontrou Helena sozinha no celeiro. Não trabalhava, apenas encarava o chão, sentada, como se estivesse tentando manter o corpo inteiro para não quebrar em pedaços. Helena, ele chamou, aproximando-se devagar. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, mas não conseguiu esconder a voz embargada. Eu só me pergunto até quando o mundo vai lembrar do que eu fui. Parece que ninguém acredita que eu posso ser outra coisa. Cada palavra que eu escuto é como se me puxassem de volta para o lugar onde não valia nada. Caio se sentou no caixote ao lado dela. O problema não é o que dizem. O problema é que fizeram você acreditar que eles tinham direito de dizer quem você é. Helena ergueu os olhos, com uma dor que não era drama. Era verdade. Um dia eu perguntei para minha mãe por que eu era enviada para resolver as coisas que ninguém mais queria. Ela disse, porque você é a que ninguém nota se for embora. O silêncio que veio depois não foi leve. Caio fechou a mão devagar, segurando a própria frustração. E você acreditou nisso? Ele perguntou num tom mais firme, quase indignado. Ela hesitou. Quando a gente escuta a mesma coisa a vida inteira, começa a achar que é destino. Não, ele respondeu sem quebrar o olhar. Isso não é destino, é abandono. Helena respirou fundo, como quem segura o coração com as duas mãos. Você fala como se eu pudesse ser mais do que o mundo deixou eu ser. Você pode, afirmou Caio. O que te faltou não foi valor, foi testemunha. Gente que visse antes de condenar. Ela piscou devagar, tentando segurar a emoção. E por que você vê? Ele demorou um segundo para responder. Porque eu conheço o silêncio de quem foi deixado de lado. Não com as mesmas dores que você, mas com a mesma solidão. Ela o encarou, surpresa. Pela primeira vez percebeu que, por trás da postura firme dele, havia também um peso guardado. Eu pensei que só eu... Ninguém é sozinho de verdade, Helena, interrompeu Caio. Alguns só ainda não foram encontrados. Houve um instante longo, de pausa, onde nem o farfalhar do vento parecia querer atrapalhar aquela troca. Helena então baixou os olhos e disse, quase num sussurro, eu só queria uma chance de não ser vergonha de ninguém. Caio respondeu devagar, você não nasceu para ser vergonha, nasceu para ser prova. Ela o encarou sem entender. Prova do quê? Ele sustentou o olhar. De que ninguém está condenado a ser o que os outros disseram que era. Aquela frase não virou cura imediata. Não é assim que a humanidade funciona. Mas virou um ponto de virada interno. Pela primeira vez, Helena percebeu que talvez não estivesse emprestada à fazenda. Talvez estivesse chegando aonde realmente pertencia. E agora eu te pergunto, essa moça merece justiça pelo que passou? Então deixe nos comentários. Justiça por Helena. Na manhã seguinte, o céu amanheceu de um azul sem nuvem, como se o próprio tempo quisesse abrir caminho. Helena acordou antes do galo, tomou um gole de café preto na cozinha e seguiu direto para o celeiro, levando debaixo do braço o caderno dos rabiscos antigos. Parou na porta, respirou fundo e, com a coragem recém-nascida, começou a rearrumar tudo. Ela puxou os fardos para o fundo, varreu o chão como quem apaga uma história, abriu as janelas para o vento atravessar e, no meio do espaço, imaginou bancos rústicos, uma mesa comprida, um quadro de ardósia. Enquanto trabalhava, falava sozinha baixinho, um hábito que carregava desde menina. Aqui as cadeiras, ali o canto das partituras, se um dia vier um piano, e sorriu tímido, como quem pede licença para sonhar. Quando Caio chegou, encontrou o celeiro diferente. O cheiro pesado tinha dado lugar a ar fresco e a madeira parecia mais clara. Ele parou na porta, sem dizer nada, e apenas observou Helena medir o espaço com uma cordinha simples, marcando distâncias no chão. O que está fazendo? Perguntou com um brilho contido no olhar. Dando lugar ao que você desenhou, respondeu ela, erguendo o caderno.
Se é para começar pequeno, que comece direito. Caio avançou 2 passos, examinando o que ela já havia movido. Você fez isso sozinha? Ninguém tira sonho do lugar sem levantar poeira, disse, com uma ponta de humor que nele soou novidade. Ele sorriu de canto, mas logo ficou sério, como quem pesa a responsabilidade do que estava prestes a assumir. Se abrirmos esse espaço, Helena, tem que ser para quem nunca foi chamado a aprender, gente que a cidade ignora. Não quero algo bonito e vazio. Nem eu, respondeu ela. Quero um lugar onde quem chega pela porta não traga vergonha, traga caderno. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Caio largou o chapéu sobre um gancho e arregaçou as mangas. Então vamos começar. Foram horas de trabalho. Helena, com um jeitinho paciente, alinhava as coisas milimétricas. Caio, com a força que a fazenda lhe dera, deslocava o que pesava. No intervalo, Dona Nair apareceu com um prato de cuscuz e ovos mexidos. Se é para virar escola, primeiro é para virar gente alimentada, decretou, pondo os pratos sobre uma caixa. Comeram ali mesmo, em pé, rindo do improviso. Era simples, mas tinha gosto de começo. Mais tarde, já com o sol a pino, Caio tirou do depósito uma tábua grande e um pedaço de carvão. Olhou para Helena. Se esse lugar vai existir, precisa de um nome. Não sei dar nome de coisa grande, confessou ela, receosa. Eu sei, respondeu ele, começando a rabiscar. O nome tem que dizer a que veio. Escreveu devagar, as letras firmes sobre a madeira. Quando terminou, ergueu a placa. Helena leu em voz alta, saboreando cada sílaba. Casa do Amanhã. Sentiu um arrepio. Não era só bonito, era verdadeiro. Um lugar para quem não teve ontem digno pudesse ao menos ter amanhã. Vai assustar gente que não gosta de mudança, comentou Helena sem medo. Então é o nome certo, disse Caio, pregando a placa acima da porta, com marteladas que soavam como sinos de batismo. No fim da tarde, chamaram alguns trabalhadores para ajudar a montar os bancos. Vieram poucos, uns por curiosidade, outros por respeito ao patrão. Houve cochichos, olhares, atravessados, mas ninguém impediu. Quando o último banco ficou pronto, Caio voltou-se para Helena. Falta o quadro. Ela colocou sobre 2 cavaletes uma tábua escura que limpara com vinagre. Pegou um restinho de giz que Dona Nair arrumara com as crianças da vila e desenhou um traço branco no centro. Parou, olhou para ele. Quem vai escrever a primeira palavra? Você, respondeu Caio sem hesitar. Eu? Ela sorriu, assustada. Escrevi pouco na vida. A letra sai tremida. Que trema. O mundo precisa tremer um pouco antes de mudar. Helena segurou o giz com as 2 mãos, como quem segura o próprio pulso para garantir firmeza. Aproximou-se do quadro e, em letras desiguais, escreveu: Bem-vindos. As letras não ficaram retas, mas ficaram inteiras. E era isso que importava. Depois, sentaram-se nos bancos recém-feitos. O celeiro tinha outro som. O eco parecia mais leve, como se a madeira entendesse que dali em diante abrigaria vozes e não apenas ferramentas. Caio olhou para Helena, sério e sereno. Quero que saiba, não estou fazendo isso por dó de ninguém. Estou fazendo porque a fazenda precisa dar fruto que não apodrece. Eu sei, respondeu ela. E também não estou aqui por gratidão. Estou porque pela primeira vez meu passo tem direção. Ele assentiu. Quando ia levantar para guardar as ferramentas, Helena falou num impulso. Caio, diga, se isso der errado, eu fico. Arrumo tudo outra vez. Não tem problema começar de novo. Ele a encarou com um respeito que não precisava de palavra. Se isso der errado, a gente recomeça junto, mas tenho a impressão de que pela primeira vez estamos começando do jeito certo. Naquela noite, Helena voltou ao quarto e olhou as mãos. Eram as mesmas de sempre, calejadas, pequenas, marcadas pelo trabalho. Mas pela primeira vez não sentiu vergonha delas. Pareciam mãos que serviam a algo que valia. Caio, do lado de fora, ficou no alpendre observando a placa recém-pregada. Casa do Amanhã.
Pensou no pai, na herança, na vila, nos boatos, na resistência que viria. E apesar de tudo, sentiu uma paz nova, não por ter fechado um negócio lucrativo, mas por ter aberto uma porta que lá no fundo sempre quis abrir. O vento da noite passou por dentro do celeiro, mexendo o giz sobre a mesa. A palavra bem-vindos ganhou pó de luar. O mundo lá fora não tinha mudado nada, mas ali dentro, no coração de dois adultos marcados por ausências diferentes, algo tinha, enfim, encontrado lugar. E sem que nenhum dos dois soubesse, aquele nome, Casa do Amanhã, era o primeiro passo para uma virada que faria a própria vila confessar que, por anos, confundira silêncio com fraqueza e força com dureza. A reviravolta ainda viria com o tempo certo da vida. Mas agora, o caminho existia, claro, firme, escrito a giz no quadro de um celeiro que deixava de ser apenas celeiro para se tornar destino. Os dias seguintes foram diferentes. O trabalho continuava pesado, mas agora havia um motivo que ultrapassava a obrigação. O celeiro, pouco a pouco, deixava de ser depósito de ferramentas para se tornar depósito de esperança. E, sem perceberem, Caio e Helena começaram a caminhar lado a lado com naturalidade, como quem já encontrou um passo que combina. Não havia toque, nem promessa, nem cortejo, mas havia presença, e presença naquela época era quase confissão. Numa tarde nublada, Caio entrou no celeiro e encontrou Helena ajeitando o quadro com as mãos ainda sujas de poeira. Ele ficou na porta por alguns segundos antes de falar, observando a forma como ela agora se movia no espaço. Não mais encolhida, mas pertencente. — Você está cansada? Perguntou. — Estou viva. Ela respondeu sem ironia, apenas breve e sincera. Cansar trabalhando aqui é diferente de cansar sem motivo. Ele se aproximou, curioso. Diferente como? Aqui eu canso fazendo parte de algo. Antes eu cansava só ocupando lugar. Caio ouviu aquilo como quem recebe uma verdade que dá sentido ao esforço. O dia em que essa porta abrir pra gente, ensinar, você vai conseguir olhar para trás sem se diminuir. Helena respirou fundo. Eu só tenho medo de que alguém da vila queira fechar a porta antes. Não vão conseguir, disse ele convicto. Ela sorriu de leve. Você acredita tanto assim? Acredito, porque pela primeira vez não estou construindo isso sozinho. O silêncio que se seguiu não era vazio, era costura. Ao fim da tarde, ele precisou ir ao curral resolver um problema com um touro arisco. Quando voltou, encontrou Helena na varanda, observando o pôr do sol. Parou ao lado dela. Ficaram ali, lado a lado, sem encostar, mas próximos o bastante para que o ar parecesse mais quente. O céu sempre foi assim bonito, Helena. Mas tem coisa que a gente só enxerga quando aprende a levantar o rosto, disse Caio. Ela se virou ligeiramente. Eu passei a vida olhando o chão. Era mais seguro. E agora? Agora eu ainda olho o chão, mas não moro mais nele. As palavras dela não vinham enfeitadas, mas vinham inteiras. E isso foi despertando em Caio uma forma rara de admiração, daquelas que não começam no olhar, mas no respeito. Alguns trabalhadores começaram a notar essa proximidade. Não comentavam na frente dele, mas no fundo do terreiro as conversas corriam. Patrão está ficando diferente. Aquela moça tem alguma coisa. Não sei o que, mas tem. Helena não ouvia, mas sentia. Não a mesma hostilidade de antes. Agora era uma curiosidade misturada a incômodo. Ela sabia que se desse um passo em falso, viraria um veneno. Por isso seguia firme, discreta, sem se apressar. Numa noite, depois de fechar o galpão, Caio encontrou Helena guardando baldes. Ele percebeu que suas mãos estavam tremendo levemente. — Está doente? Perguntou. — Não, é apenas o jeito que o corpo avisa quando o coração está confuso. — Confuso com o quê? Ela demorou antes de responder, escolhendo as palavras. — Com o que eu nunca imaginei sentir. E ainda não sei se posso permitir. Os olhos dele a alcançaram com calma. O que você sente, não. Precisa ter nome agora. Só precisa ter espaço. Ela respirou lenta.
Eu sempre temi sentir, porque se a gente sente, pode perder. Não é o sentir que faz perder, respondeu Caio suavemente. É o medo de sentir que não deixa ganhar. Helena ficou em silêncio, e por um momento pareceu que o tempo suspendeu os ruídos da fazenda só para escutar aquele instante. Ela, que a vida inteira foi empurrada para segundo plano, agora estava diante de alguém que não tentava moldá-la, apenas permitir que ela surgisse. E essa permissão tão rara, tão nova, era exatamente o que começava a acordar nela um afeto que não pedia licença para nascer. Não havia toque, não havia declaração, mas algo ali já estava acontecendo, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de dizer. Porque antes de amar, é preciso aprender a caber no lugar onde antes se só cabia silêncio. E era exatamente isso que estava nascendo dentro dela. O anúncio da casa do amanhã espalhou-se pela vila mais rápido que poeira em ventania. Não houve convite formal. Bastou a placa no alto do celeiro e o quadro com bem-vindos para que, na semana seguinte, 3 mulheres e 2 rapazes passassem a aparecer ao cair da tarde depois da lida. A cozinha de Dona Nair virou ponto de água e café. E o pátio, corredor de risos tímidos e passos medrosos. Era pequeno, era simples, mas tinha começo, e começo assusta quem nunca tentou. No armazém de seu Tito, as línguas trabalharam. Vai virar escola de quê? Provocou um. Escola de contrariar costume, só se for, respondeu outro mordendo um pedaço de rapadura. Dizem que a moça que o patrão pegou para limpar o celeiro agora manda e desmanda, insinuou uma lavadeira. Naquela tarde, Helena foi à vila comprar caderno e carvão. Ao entrar no armazém, os cochichos cessaram como faca em caldo. Seu Tito, homem prático, manteve o respeito. Boa tarde, dona Helena. O que precisa? Ela colocou a lista no balcão com a calma que aprendera na fazenda. 3 cadernos grandes, 4 pequenos, carvão de escrever e barbante. Ah, e um saco de sal grosso para a cozinha. Perto dali, alguém soprou, num tom que pedia confusão. Vai ver que agora a escola ensina a gente a pensar maior que a própria testa. Helena ouviu, respirou e não deu resposta. Pagou, agradeceu e saiu. Do lado de fora, o vento mexia a aba do chapéu de quem esperava a fofoca virar tempestade. Não virou. Ao voltar para a fazenda, encontrou Caio ajeitando o bebedouro do curral. Ele percebeu o jeito silencioso dela e enxugou as mãos. Falaram muito? Falaram o de sempre, só que mais alto, disse ela. Mas o barulho deles não apaga o que a gente está acendendo aqui. Caio segurou um meio sorriso. A vila acostumou a ver esta fazenda como mercado. De repente vê como escola. Vai ter quem prefira o barulho do sino à letra no quadro. E a gente prefere o quê? Ela perguntou. A gente prefere que quem nunca foi chamado tenha onde sentar. Naquela noite, abriram o celeiro. Veio pouca gente. Exatamente os 5 de sempre. O suficiente para encher de voz o que antes era só silêncio. Helena começou revisando letras no quadro. Caio, ao lado, ensinou contas de cabeça com o jeito direto de quem pesa gado, mas agora pesava números para outro fim. Uma mulher de mãos trincadas perguntou se podia aprender a assinar o próprio nome para não mais carimbar com o polegar. Helena respondeu, pode e vai. Assinatura é roupa que a gente veste no papel. A mulher sorriu com os olhos molhados. Entre uma palavra e outra, alguns miúdos, filhos de trabalhadores, vinham buscar as mães. Ficavam de fora olhando curiosos. Dona Nair dava a volta com um prato de bolo de milho e tudo ali parecia pela primeira vez casa de gente. A aula acabou e os 5 alunos saíram como quem guarda no bolso um objeto precioso. Quando ficaram sozinhos, Helena apagou o quadro devagar. Caio se aproximou. Você dá aula como quem devolve fôlego, disse ele. Eu só conto o que faltou me contarem, respondeu ela. E o que faltou? Que eu podia. Ele segurou o olhar dela por um instante mais longo do que costumava. Não havia pressa, mas havia certeza. No dia seguinte, a maré virou.
De manhã, um produtor vizinho chegou à fazenda com modos duros. Caio, tem gente dizendo que seu celeiro virou salão de ideias. Isso dá confusão. O povo do campo não precisa aprender isso tudo, não. Precisa é de braço. Caio conteve a impaciência, firme, sem elevar a voz. Braço a gente tem. O que faltava era a cabeça sendo convidada. Convite demais cria rebelde, retrucou o homem. Ignorância cria dono do mundo. Devolveu Caio seco. O vizinho saiu de nariz torcido. Mais tarde, Severino veio avisar. Patrão, estão dizendo que o senhor perdeu o juízo por causa da moça. Caio olhou para o terreiro, depois para o celeiro. Se perder o juízo for parar de fingir que a vida é só negócio, então perdi com gosto. Quando a tarde caiu, Helena encontrou uma flor de mandacaru sobre a mesa do quadro. Não tinha bilhete, só a flor, aberta, rara como milagre de deserto. Ela soube que não era presente de romance barato, era cumplicidade sem palavra. Pegou a flor com cuidado e colocou num copo. Ficou alguns segundos olhando a brancura frágil, lembrando quantas vezes chamaram de feia o que apenas estava sem água. Na aula daquela noite, apareceu uma presença nova. Rosa, mulher da venda, acima dos 30, que sempre repetira o coro da vila. Sentou-se na ponta do banco, dura, olhos baixos. Helena não a expôs. Perguntou como perguntava a todos: o que você quer aprender primeiro? Rosa engoliu em seco. Quero aprender a não pedir para o meu menino ler o preço das coisas para mim. Helena sorriu sem vaidade. Então hoje você vai sair daqui lendo farinha, açúcar e querosene sem ajuda. Durante a lição, Rosa chorou quieto, de canto, não de vergonha, mas de encontro. Quando a aula terminou, ficou por último e antes de ir, falou com Helena num fio de voz. Eu falei muito de você, e mal. Eu não sabia que estava falando era de mim. Helena não deu sermão, apenas respondeu. Aqui ninguém precisa explicar o antes, só precisa aparecer no agora. Rosa saiu com o queixo mais alto. Caio, que ouvira de longe, chegou perto sem fazer barulho. Você sabe curar sem receita. Eu só tiro o peso de quem veio com muito peso, disse ela. Do lado de fora, a lua mansa derramava luz pelo terreiro. O clima estava calmo, mas por baixo havia correnteza. Caio sabia. Quanto mais a casa do amanhã afirmasse seu propósito, mais alta seria a voz de quem não gostava de ver mudança. Ainda assim, havia uma paz teimosa entre ele e Helena, a paz de quem reconhece que finalmente está no caminho. No quarto, mais tarde, Helena abriu o caderno dela mesma, um que vinha preenchendo com letras, contas e pedaços de memória. Escreveu uma frase e parou, surpresa por reconhecê-la como verdade. Hoje não tive medo de ser olhada. Guardou o caderno, deitou e, antes de dormir, pensou no que ainda poderia acontecer com uma escola nascida de um celeiro e de duas almas que o mundo tentou desmerecer. Não sabia dos tropeços que viriam, nem das dores que ainda bateriam à porta, mas sabia que, pela primeira vez, se caísse, não cairia sozinha. E a vila, que sempre mediu valor pelo barulho, teria de aprender a lidar com a força de algo que cresce em silêncio. Se vocês amam histórias emocionantes da época como essa, deixem nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias da época para vocês. Os dias na fazenda seguiam, e cada noite com o celeiro aberto era mais um tijolo na construção da mudança. Mas quanto mais Helena ganhava voz dentro daquele espaço, mais o passado tentava puxá-la de volta para o lugar onde um dia foi calada. A transformação interna vinha, porém, a ferida antiga ainda sangrava. Silenciosa, discreta, mas sempre presente. Naquela semana, Caio precisou viajar até a cidade vizinha para tratar de negócios com o banco. Ficaria um dia fora. Antes de partir, chamou Helena perto do curral. Se precisar de algo, fale com Severino. E se alguém vier falar grosso por causa da escola, peça que voltem quando eu chegar. Eu dou conta, respondeu ela. Ele montou no cavalo, mas antes de sair, acrescentou. Não é para enfrentar o mundo,
É só para não deixar o mundo roubar o que já começou. Helena entendeu. Não era ordem, era cuidado. Quando ele partiu, a vila pareceu farejar a ausência. Ao final da tarde, alguns homens que nunca haviam pisado no celeiro se aproximaram, curiosos e provocadores. Helena varria a entrada quando ouviu. Então é aqui que estão ensinando gente a ficar metida? Ela ergueu a cabeça com calma. Reconheceu o tom. Eram os mesmos que diziam que Caio precisava botar ordem e que mulher aprendendo era coisa para desequilíbrio. Aqui a gente ensina a ler e a somar, respondeu ela simples. Um deles, o mais debochado, insistiu. Somar ou separar o patrão do juízo? Helena respirou. Não atacou, mas manteve o olhar firme. Se saber ler tirasse juízo, o mundo estava melhor. Há muito tempo. O grupo se entreolhou. Outro provocou. Você pensa que virou senhora da razão só porque o patrão olhou para o seu lado? Ela sentiu o golpe. Não era a primeira vez que ouviu. Na verdade, aquela frase era quase a cópia do que sempre escutara na própria casa. Você só existe quando alguém permite. A dor veio como lembrança, não como ferida nova. Mas ela já não era a mesma. Eu não virei nada, respondeu. Só deixei de ser o que o mundo achava que eu tinha que continuar sendo. Os homens bufaram, mas não entraram. Não queriam aprender. Queriam provocar desordem. Depois foram embora, rindo alto demais. O riso, porém, não atingiu o coração dela como antes. Mesmo assim, quando a noite caiu e o celeiro ficou vazio, Helena sentiu a garganta apertar. Dona Nair percebeu e foi até ela. Menina, coragem não é nunca tremer. Coragem é tremer e continuar de pé. Helena fechou os olhos por um instante, absorvendo. Eu só me pergunto, quando vai ser suficiente? A cozinheira pousou a mão sobre o ombro dela. O suficiente não é quando os outros param de olhar feio. É quando você aprende a não diminuir o passo por causa do olhar deles. Quando todos se retiraram, Helena ficou sozinha no celeiro, como fazia às vezes para organizar o que não cabia na cabeça durante o dia. Encostou-se no banco de madeira e deixou o pensamento caminhar. Foi ali, no silêncio, que a memória veio com força. A imagem da irmã sendo penteada e elogiada, enquanto ela era mandada sair da sala para não estragar a visita. A sensação de ser vergonha pública da própria casa. O rótulo antigo tentando se assentar outra vez no peito. Por instinto, ela levou a mão ao caderno que guardava no avental. Abriu em uma página em branco e escreveu apenas 3 palavras, com a letra tremida mas viva. Eu ainda estou. Foi quando percebeu que não chorou. Não porque fosse forte além da conta, mas porque pela primeira vez ela sabia que não estava voltando para trás. Na manhã do dia seguinte, quando Caio retornou e a encontrou varrendo o pátio ao lado do celeiro, percebeu algo diferente nela. Não era alegria, nem tristeza, era firmeza. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Aconteceu o de sempre, respondeu ela serena. Mas eu já não sou mais a mesma. Ele a encarou por um segundo e entendeu, sem explicação. Helena não tinha vencido o passado, mas pela primeira vez tinha atravessado ele sem se encolher, e aquele passo, silencioso, íntimo, quase invisível, valia mais reconhecimento do que qualquer público. Porque não há futuro real onde a pessoa ainda acredita que precisa pedir perdão por existir. Ali, naquele instante, sem testemunha nem anúncio, a história começou a deslocar-se por dentro. O amor, ainda germinando, tomou uma forma inédita e profunda. Antes de ser romance, virou raiz. Antes de tocar a mão, tocou a alma. E era daí que a verdadeira reviravolta nasceria, quando o tempo fosse seu aliado. A seca apertou naquele mês, e o vento trouxe poeira suficiente para cobrir telhado e esperança. Mesmo assim, a casa do amanhã não fechou um único dia. De tarde, as mulheres chegavam cansadas. De noite, saíam com as letras na ponta da língua, como quem leva pão quente no embrulho. Helena seguia firme, mas por dentro sentia o coração batendo mais forte do que o normal. Não de medo, e sim de pressentimento.
Algo grande se aproximava. Numa tarde, Caio sumiu por algumas horas. Voltou já com o céu alaranjado, trazendo na carroça uma carga coberta por lona e um embrulho pequeno debaixo do braço. Parou em frente ao celeiro e chamou: Helena, vem cá um instante. Ela veio, limpando as mãos no avental. O que é? Primeiro, o pequeno, disse ele, entregando o embrulho. Helena abriu devagar. Dentro, um colar simples com um pingente em forma de chave. Uma chave? Ela sorriu curiosa. Chave abre porta, e porta aberta muda destino, respondeu Caio enigmático. Agora, o grande, puxou a lona. Debaixo dela, um piano vertical antigo, restaurado de madeira escurecida e teclas levemente amareladas. O silêncio que seguiu não foi de espanto vazio, foi de espanto que encontra lugar. Helena levou a mão à boca, sem acreditar. Caio, isso é de verdade? É o piano da antiga escola da cidade vizinha. Vivia olvidado num depósito. Agora vai respirar aqui. Ela tocou uma tecla tímida. O som, ainda que um pouco áspero, encheu o celeiro como água de nascente. Os olhos de Helena marejaram. Não era luxo, era reparação. Quando era menina, confessou, riram de mim. Disseram que música era coisa de gente que nasce escolhida. Então hoje a gente escolhe a música, disse ele com serenidade. E escolhe você também. Helena respirou fundo, tentando caber naquele instante. Mas Caio ainda não havia terminado. Puxou do bolso interno da jaqueta um envelope grosso. Há meses venho trabalhando nisso. Queria que fosse no momento certo. O quê? Ele abriu o envelope e mostrou documentos com firma reconhecida. Estatuto. E registro da Escola Casa do Amanhã. Apontou para o topo do papel. Diretoria, Helena de Souza, coordenadora geral. E mais abaixo, coproprietária do espaço escolar, com direito de decisão e de voz igual à minha. Helena ficou paralisada por um segundo. Coproprietária, voz igual. Palavras que nunca tiveram casa na vida dela. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ela gaguejou, honesta. Porque este lugar nasceu das minhas anotações, mas ganhou alma nas suas mãos. Caio falou sem enfeite. E porque faz anos que eu conduzo boi, mas só agora entendi que o que muda uma terra é o que a gente planta de gente nela. Ela segurou o papel como quem segura uma criança recém-nascida. O tremor voltou às mãos, não de fraqueza, mas de grandeza. Eu não sei nem agradecer. Não precisa agradecer, só precisa ficar. Helena olhou para o piano, para a placa Casa do Amanhã, para os bancos de madeira. E então, como se o destino tivesse combinado com o horário, a família dela apareceu. No portão, a mãe, a irmã penteada, um primo distante, tinham vindo visitar. Na verdade, conferir a fofoca que corria de boca em boca. A mãe foi a primeira a falar, com a voz que Helena conhecia bem. Então é aqui que você virou senhora professora, é? Disse, com meia ironia que tentava esconder espanto. Helena, pela primeira vez, não se encolheu. É aqui que eu virei eu. A irmã olhou o piano e murmurou. E quem pagou isso tudo para você? Helena ia responder, mas Caio adiantou-se, sem grosseria, apenas firme. Não é para ela, é com ela. E este espaço não foi comprado para parecer grande. Foi erguido para fazer gente crescer. A mãe tentou um último golpe. Você nunca foi de chamar atenção, Helena. Sempre foi mais, pro canto. Helena aproximou-se devagar. Eu sei, e eu aceitei esse canto por muito tempo. Hoje eu descobri que o canto era feito da mureta que vocês ergueram dentro de mim. Ela respirou, calma. A porta está aberta para vocês, se quiserem aprender. Mas eu não volto. Para trás, o primo pigarreou desconcertado. A irmã desviou os olhos. A mãe, orgulhosa demais para pedir desculpa, baixou a cabeça. Ficaram alguns segundos ali, sem palavras que servissem. Por fim, foram embora. Não por expulsão, por falta de lugar naquela nova sala, onde a filha que não fazia falta, agora faltaria se não estivesse. Caio deixou que o silêncio assentasse. Depois,
Olhou para Helena com um afeto que não precisava mais se disfarçar. Há outra coisa, disse ele, e o coração dela quase tropeçou. A chave não abre só este piano, abre a porta da minha vida também. Ela franziu o senho, sem entender de imediato. Caio respirou, deu um passo e falou de frente, olhos nos olhos. Eu não quero que você apenas trabalhe comigo. Quero andar com você. Tinha firmeza, não discurso. Helena, eu não sei fazer promessa de novela. Sei prometer teto, respeito, pão e o tempo da sua palavra. Se isso for casamento, então é casamento que eu te peço. O mundo parou por um segundo. Helena. Sentiu a menina de antes. Aquela sem cadeira, sem abraço, sem destino, correndo pela sala para tocar a própria mão e dizer, agora pode. O choro veio, limpo, sem vergonha. Eu aceito, disse com voz trêmula e feliz. Mas eu aceito como igual, eu não vou ser sombra. Nem eu quero, respondeu Caio emocionado. Quero você inteira. Dona Nair, que espiava atrás da porta, deu um graças a Deus, tão sincero, que os dois riram entre lágrimas. E naquela mesma noite, sem festa grande, sem banda, sem anúncio na praça, casaram-se simples no alpendre com a bênção do padre velho da vila e a luz morna de lamparinas. Os alunos que souberam de última hora vieram com flores do quintal, e Rosa, a da venda, trouxe um pedaço de tecido branco para cobrir a mesa do piano como quem cobre altar. Quando a bênção terminou, Caio pegou a mão de Helena e a levou até o banco do piano. Toca, pediu. Eu não sei. Ela riu entre lágrimas. Então começa hoje. Helena apoiou os dedos nas teclas. As primeiras notas saíram inseguras, mas verdadeiras. Aos poucos o som encheu a noite e parecia que a fazenda inteira respirava junto. Não era música perfeita, era música possível. E isso bastava para explicar o milagre daquele instante. No dia seguinte, a placa ganhou um acréscimo gravado a canivete por Severino, com sua letra torta e honesta. Casa do Amanhã, Helena em Caio. A vila, que antes riu, veio por curiosidade. Alguns ficaram, outros não. Mas os que ficaram transformaram o celeiro escola de vida. Com o tempo, aprenderam a ler, contar, assinar o próprio nome. E nas noites de sábado, Helena tocava 2 canções simples enquanto Caio ajustava os bancos. Ali, o romance não era feito de frases bonitas, era feito de parceria, de pão dividido, de decisão partilhada, de futuro desenhado a 4 mãos. Anos depois, quando alguém perguntava como começou, Helena sorria e respondia: começou quando me deram uma chave. E eu descobri que a porta sempre esteve aqui, esperando que eu acreditasse que podia abrir. E assim, a moça que enviaram por não fazer falta, tornou-se o centro de um lugar que faria falta para muita gente. E o fazendeiro, que a vila chamava de duro, aprendeu que a maior riqueza de uma terra não é o gado, é a gente que floresce nela. O final não foi barulhento, foi inteiro. E é por isso que até hoje, quem passa pela estrada de Vila Bravura escuta, vindo do celeiro de madeira clara, o som de um piano antigo e risos de gente adulta voltando da aula, com o peito cheio de amanhã. As primeiras chuvas da estação chegaram de uma vez, pesadas, riscadas por relâmpagos que cortavam o céu como facão. Era noite de aula, e o barulho do telhado do celeiro parecia uma percussão nervosa. Mesmo assim, a Casa do Amanhã abriu, metade por teimosia, metade por fé. 5 mulheres, 2 homens e 2 rapazes entraram encharcados, rindo do desajeito de sacudir água das botas. Helena acendeu mais um lampião e passou o giz no quadro. Hoje a gente junta letras que pesam no peito, disse firme. Palavras que a vida não nos deixou dizer. Obrigada, posso, pertenço. A tempestade respondeu com um trovão. Caio, do lado, conferiu as frestas das janelas, trancou a porta do depósito e voltou para perto dos bancos. Tudo parecia sob controle, até que Severino entrou esbaforido.
Patrão, um raio caiu no capim alto do lado do brejo. O fogo pegou longe, mas o vento tá rodando. O coração de todos subiu à boca. Caio foi direto. Ninguém entra em pânico. Severino, leve os rapazes pro brejo, façam barreira de água. Dona Nair, mantenha as crianças da vila no alpendre, se chegarem. Helena, feche o lado leste e segure o pessoal aqui dentro. O celeiro é de madeira seca, não pode virar tocha. Helena assentiu. A chuva ajudava de um lado e traía do outro, porque o vento empurrava fagulhas como se fossem flechas pequeninas. A aula virou vigília. Rosa apertava o terço. A costureira Joana segurava o banco como se fosse âncora, e 2 homens se ofereceram para ajudar no combate. O fogo não chegou perto, mas a fumaça sim. Um cheiro amargo entrou pela janela e com ele um vulto familiar no umbral da porta. A mãe de Helena, encharcada, rosto duro tentando esconder o medo. Eu vim ver se você... Ela começou, sem saber terminar a frase. Olhou o quadro, os bancos, as pessoas. Eu vim ver se é verdade que isso aqui existe. Helena sentiu um frio antigo nas costas, mas ficou firme. Existe. A mãe olhou para Caio, esperou reprovação e, não vendo, baixou os olhos para a filha. O fogo está indo para os lados da estrada. A casa da sua tia está segura. Falou como quem dá notícia para ganhar fôlego. Depois, num tom quase infantil, eu fiquei com medo de você. A frase que Helena esperou a vida inteira não foi volta para casa, nem você é bonita. Foi exatamente essa. Eu fiquei com medo de você. Como quem admite pela primeira vez que a filha tem valor a ser protegido. Helena respirou fundo. Eu estou bem e não estou sozinha. A mãe olhou. Em volta, confusa, sem o roteiro antigo para seguir. Rosa se levantou, ofereceu o seu lugar no banco. A mulher recusou, sem graça, mas ficou ali, perto da porta, como quem pede licença para entrar num tempo que não entende. O vento diminuiu. A chuva engrossou. E com ela, o perigo foi ficando longe. Quando Severino voltou, pingando, avisou que o fogo tinha sido contido no brejo. O celeiro soltou um suspiro coletivo. Podemos voltar às palavras, disse Helena, chamando a sala de volta para o eixo. Hoje a gente enfrenta a mais difícil. Escreveu devagar no quadro, em letras grandes, tremidas, mas firmes. Perdão. Perdão não é rasura no caderno, é página nova, explicou. Não apaga o que está antes, só permite continuar. Houve silêncio. Rosa foi a primeira a levantar a mão. Eu quero aprender a escrever isso direito. Helena entregou o giz. Rosa desenhou as letras uma a uma, como quem costura ferida. Depois devolveu o giz aos poucos, molhando os olhos de contente. Joana veio em seguida, depois os 2 homens. A palavra foi crescendo no quadro, repetida cada vez mais inteira. Foi quando a mãe de Helena deu 2 passos para dentro. O vento fechou a porta atrás dela com um estalo, como se assinasse que agora era tarde para recuar. A mulher parou a poucos metros do quadro. As mãos tremiam. Olhou para a filha. Não havia superioridade, só cansaço e alguma vergonha. Eu... começou, a voz falhando. Eu não sei escrever essa palavra. Nunca soube. Engoliu seco. Você pode me ensinar? Helena segurou o giz. Poderia discursar, cobrar, humilhar de volta, devolver o que sempre recebeu. Não fez nada disso. Apenas respondeu. Claro, segurou a mão da mãe. A mesma mão que um dia a empurrou para fora de casa. E guiou devagar. P-I-R-D-A-O. A velha chorou sem disfarce. Não era cena. Era um ajuste de mundo. Eu fiz o que achei certo quando te mandei, confessou ela quase sem voz. O certo errado, porque eu tinha medo do olhar dos outros. Tive medo de te amar em público. Helena sentiu o golpe e a cura no mesmo segundo. Não era a absolvição automática, era o reconhecimento que seu peito precisou por anos. A sala inteira entendeu que estava diante de algo grande. Caio, calado, assistiu com o coração do tamanho de uma casa. A mãe respirou e tentou de novo sozinha. A letra saiu torta, mas saiu. Perdão. Agora escreve outra,
disse Helena, apontando um espaço livre. Ficar, a mulher escreveu. Ficou. Sentou no banco de rosa, que puxou uma cadeira, e ficou de pé, porque era assim que se repara a vida, trocando cadência. Quando a aula terminou, Helena apagou o quadro. Deixou 2 palavras por último: perdão e ficar. Soprou o giz, que virou poeira leve. A noite pareceu suspirar aliviada. Do lado de fora, com o vento mais manso, Caio chamou Helena perto do piano. Faltou eu cumprir uma promessa antiga, disse, tirando do bolso um envelope menor. Lembra que eu te falei que isto aqui não podia depender do meu humor, nem do meu dinheiro? Ela assentiu. Assinei hoje no cartório da cidade, continuou. Criei o Fundo Casa do Amanhã, em seu nome e no meu, com parte da renda da fazenda. Mesmo se eu não estiver, a escola continua, sem favor, sem esmola. É de vocês, é do povo, é para durar mais do que nós dois. Helena levou a mão ao peito. O mundo que já tinha virado casa, agora virava legado. Não era presente romântico, era compromisso. Ela não respondeu com discurso, só o abraçou. Um abraço inteiro que dizia sem palavras: eu confio. A porta do celeiro ficou aberta, deixando entrar o cheiro molhado da terra. Lá dentro, o piano esperava dedos e tempo. O quadro, novas letras, os bancos, novas histórias. A mãe de Helena, ainda acanhada, aproximou-se do instrumento. Isso faz música mesmo? Perguntou tímida como menina. Faz, respondeu Helena sorrindo. E hoje ela cabe. Sentou-se ao piano e, com a mão ainda trêmula, tocou as mesmas notas simples da noite do casamento. Caio, de pé, não tirou os olhos dela. Não havia plateia nem festa. Havia vida, que é quando a gente escolhe ficar. Quando a última nota morreu no ar, o celeiro ficou naquele tipo de silêncio que não dói. O tipo de silêncio que só existe onde um dia houve barulho demais. E foi assim que a Casa do Amanhã ganhou sua coluna mais forte. Não madeira, não prego, não dinheiro. Perdão. A vila ainda falaria, como toda vila fala. Mas, dali em diante, falaria mais baixo. Porque não há voz que resista ao som de 2 pessoas que decidiram ser par. Helena, a moça enviada por resto, e Caio, o fazendeiro que aprendeu que riqueza é devolver futuro. O final ainda tinha um passo a mais para dar. Mas, naquela noite, o coração de quem assistia já sabia. Quando o amor aprende a escrever ficar, a história muda de sobrenome. E fica. Os meses seguintes foram diferentes de tudo o que Vila Bravura já tinha visto. A Casa do Amanhã, antes motivo de cochicho e deboche, virou ponto de referência. Não apenas pelos bancos ou pelo piano, mas pelas vidas que atravessavam aquela porta e saíam transformadas. Rosa passou a ler os bilhetes que o marido trazia da venda. Joana, a costureira, aprendeu a assinar o próprio nome e chorou quando conseguiu escrever a primeira carta para o filho, que trabalhava longe. Os rapazes começaram a fazer contas sem depender de atravessador. Crianças apareceram mais tarde, quietas no canto, observando como se guardassem um segredo feliz. E Helena, aquela que um dia foi tratada como a que menos valia, virou a que mais somava. Caio, já não só fazendeiro, tornou-se guardião do futuro daquele povo. Trabalhava no gado pela manhã e à noite era presença firme na escola. Nunca fez discurso bonito, fez estrada, fez abrigo, fez teto. Um dia, no fim da aula, Helena ficou sozinha no celeiro. A lamparina fazia a madeira brilhar em tons quentes. Ela passou a mão na placa presa acima da porta. Casa do Amanhã. Helena em Caio. Sorriu, não de vaidade, de descanso. Era como se pela primeira vez na vida ela tivesse chegado na própria pele. Caio entrou pouco depois, silencioso. Pensando? Ele perguntou. Agradecendo, respondeu ela. Pelo caminho. O caminho foi você que abriu, ele devolveu. Ela olhou ao redor. Se alguém me dissesse lá atrás que eu teria tudo isso, eu teria achado absurdo. Porque te ensinaram a acreditar no pouco, disse Caio. O que você construiu aqui não é grande porque é bonito.
É grande porque dá lugar a quem nunca teve lugar. Helena assentiu, emocionada. A escola ensinou a ler, mas primeiro ela me ensinou a existir. Caio se aproximou e segurou suas mãos. E agora, Helena, o que você deseja daqui para frente? Ela olhou o piano, o quadro, os bancos, a porta aberta para o terreiro iluminado pela lua. Agora eu quero o que o passado nunca deixou. Continuidade. Ele sorriu. Então, o amanhã está em boas mãos. Lá fora, a lua cheia prateava a fazenda e o vento arrastava sementes pelo terreno. Sementes que, em breve, virariam árvore. Não era mais apenas escola. Era raiz, era resposta, era legado. Aquela moça silenciosa, que chegou desaprendida de ser vista, não se transformou em princesa, transformou-se em fonte. E o homem que a vila dizia ser apenas bruto e prático, descobriu que a maior força não estava no braço. Estava em abrir espaço para o outro florescer. Ali, no celeiro iluminado por lamparina e coragem, dois destinos se encontraram, não porque o mundo quis, mas porque eles, finalmente, permitiram ser. Essa história termina aqui, mas o amanhã deles continua. E é esse o ponto. Quando o amor é verdadeiro, ele não termina, ele prossegue. Agora eu quero saber, o que você achou desse final? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou ler cada um deles com muito carinho. Se essa história tocou você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E não vai embora ainda. Clique na próxima história, porque tem mais emoção esperando por você. Nós nos vemos lá.